Os corredores do Palácio Alcázar de Madrid estavam carregados de sussurros. Servos baixavam os olhos cortesãos, falavam por trás de mãos enluvadas e, quando ela passava, silenciavam. Coberta de veludo e pérolas, a jovem princesa parecia em cada centímetro a filha da poderosa dinastia Habsburgo da Espanha. Mas sob as sedas, seu corpo contava uma história diferente. Suas costas eram tortuosas, sua estrutura frágil, cada passo marcado pela cruel herança do orgulho de sua família. Ela tinha 17 anos. Seu nome era Isabel Maria. E sua deformidade não era segredo, era o segredo da dinastia escrito na carne. Por gerações, os Habsburgo escolheram o sangue em vez da saúde. Primos casavam-se com primas, tios com sobrinhas. Chamavam isso de pureza, vontade divina, a preservação sagrada de sua linhagem. Mas a pureza tinha um preço. O queixo Habsburgo que se projetava nos retratos reais, os bebês natimortos, os herdeiros frágeis que definharam esses, eram os verdadeiros emblemas de seu império. As costas curvadas de Isabel não eram sua culpa, eram o legado de sua família. No entanto, na corte real, até um corpo quebrado tinha propósito. Ela não tinha permissão para se esconder, não podia desaparecer em claustros ou silêncio. Uma princesa não era uma criança, ou uma mulher era uma ferramenta, um peão, uma moeda viva. Sua coluna torta seria disfarçada por um espartilho suador, escondida, seu destino decidido. E Isabel sabia disto. Em sua capela particular, ela orava não por liberdade, mas por força. Porque ela entendia o que os outros não diziam. Em voz alta, ela não era a filha de seu pai, nem mesmo uma jovem garota. Ela era os próprios Habsburgo, sua arrogância, sua cegueira, sua recusa em abrir mão do sangue pela sobrevivência. Ela carregava tudo isso gravado em seus ossos, e em breve aquele corpo seria enviado para o casamento. Não por seu próprio futuro, mas por uma dinastia desesperada para se preservar mesmo enquanto começava a colapsar. Os Habsburgo governavam metade da Europa. De Madrid a Viena, de Bruxelas a Nápoles, seu brasão estava gravado em pedra. Suas bandeiras tremulavam sobre catedrais e castelos. Mas seu verdadeiro império não era a terra, era o sangue. Por gerações, a família praticou uma estratégia que os de fora chamavam de imprudente e eles chamavam de sagrada. Eles não se casavam para fortalecer alianças no exterior. Casavam-se entre si primos tios, sobrinhas, unindo a coroa a anel, sangue a sangue. Era uma política defendida com sermões e celebrada em retratos. A dinastia acreditava que estava mantendo sua linhagem pura, protegida da contaminação de forasteiros. Diluir seu sangue era pior do que deformá-lo, e assim a deformidade tornou-se o preço silencioso. Um queixo que se projetava tanto que comer era uma agonia. Lábios tão grossos que a fala era arrastada. Crianças nascidas fracas, trêmulas, algumas mortas, antes que seu batismo terminasse. Pintura após pintura, os rostos reais pareciam menos deuses e mais advertências. Ainda assim, a corte fingia não ver. Sacerdotes louvavam a pureza. Conselheiros sussurravam que o próprio Deus havia escolhido os Habsburgo e que seu sofrimento era um sacrifício santo. Melhor um corpo torto do que uma linhagem misturada. Melhor um herdeiro frágil do que nenhum herdeiro. Para Isabel Maria, esse era o mundo em que ela nasceu. Suas costas curvadas não eram apenas sua própria aflição, eram a estratégia de sua família gravada em sua carne. Cada passo que ela dava pelos corredores do palácio era um lembrete do círculo inquebrável da dinastia, um círculo que aprendia tão seguramente
quanto os espartilhos forçados ao redor de suas costelas. E assim, quando chegou a hora, nunca houve dúvida se ela se casaria ou com quem. Seu corpo torto e com dor não era um obstáculo, era um recurso. Os Habsburgo não escondiam seus filhos quebrados, eles os negociavam, os uniam e os coroavam. Linhagens vinham antes da saúde, antes da felicidade, antes da própria humanidade. E Isabel Maria era a próxima na fila a pagar o preço. A batida na porta veio logo após o amanhecer. Isabel Maria, ainda segurando seu rosário, foi informada de que o rei queria sua presença na Câmara do Conselho. Nenhuma filha jamais recusava o pai e nenhuma princesa entrava naquele salão sem medo. A câmara estava impregnada de incenso e silêncio, forrada com homens de rostos sérios em veludo escuro. À cabeceira da mesa estava Filipe IV, seu pai, seu rosto outrora belo, marcado por anos de guerra-luto e o mesmo queixo que amaldiçoara sua linhagem. Ele não se levantou para cumprimentá-la, não sorriu. Para o rei Habsburgo, isso não era um assunto de família, era um assunto de Estado. Isabel, ele disse, sua voz ecoando pelo teto abobadado, seu futuro foi decidido. Sobre a mesa diante dele havia um pergaminho selado com cera vermelha. Um contrato de casamento. O nome dela e o do arquiduque Leopoldo Carlos da Áustria, seu primo outro Habsburgo com fraquezas próprias. As palavras foram ditas com o mesmo tom que ele usaria para anunciar um tratado ou uma campanha militar. Os conselheiros assentiram em solene aprovação. Para eles, a coluna torta de Isabel não era uma tragédia, mas uma circunstância. O que importava era que seu sangue era real, seu útero Habsburgo. Ela seria enviada através da Europa, se necessário seu corpo forçado a se adaptar com espartilhos, sua dor escondida por rendas e joias. Isabel abaixou a cabeça, não porque concordava, mas porque sabia que não havia escolha. Naquele salão, sua vida foi reduzida à tinta no pergaminho, à aritmética da sobrevivência dinástica. Ao deixar a câmara com as palavras de seu pai ainda ecoando, ela entendeu o que sempre fora verdade. Ela não era uma criança a ser amada. Não era nem mesmo uma mulher a ser cortejada. Era um recipiente, um peão, uma barganha selada em sangue. Os alfaiates do palácio trabalhavam em silêncio, suas agulhas tremendo, enquanto costuravam vestidos de brocado e veludo. A capela real estava sendo dourada, o salão de banquetes, repleto de pratos de ouro. Mensageiros galopavam por Madrid, carregando convites para o casamento de uma princesa. No papel, era a celebração de um triunfo dinástico. Na realidade, era a ocultação de uma ferida. O corpo de Isabel Maria era a ferida. Sua coluna torta e sua estrutura frágil não podiam ser apagadas, mas podiam ser disfarçadas. Assim, os costureiros receberam instruções cruéis: apertar sua cintura, ainda mais laçar o espartilho, até que suas costelas gritassem sobrepor seda sobre seda, para disfarçar a corcunda em suas costas. A dor não era uma preocupação, a aparência era tudo. Quando ela se colocou diante do espelho, o reflexo que a encarava não era ela mesma. Era uma máscara, uma figura alta, com joias no pescoço, um véu para suavizar a linha de seus ombros e um vestido que brilhava à luz das velas. Mas sob o tecido, ela mal conseguia respirar. O corpo sob o traje estava se quebrando. No dia do casamento, trombetas soaram e sinos ecoaram por Madrid. Os convidados admiravam o esplendor da noiva, sussurrando sobre suas joias, suas rendas, seu rosto sereno. Poucos falavam do espartilho que esmagava seus pulmões, ou da forma como sua coluna se curvava dolorosamente sob o peso da coroa. A corte exigia ilusão e Isabel a proporcionava.
Porque nesse casamento, seu corpo não era o de uma noiva, era uma barganha. Costas tortas por uma aliança mais forte, uma garota sofredora pela sobrevivência de uma dinastia. Ninguém na catedral ousava nomear a verdade em voz alta. A cerimônia não era uma união de amor, mas uma transação de carne e sangue. E Isabel Maria, escondida sob sedas e sofrimento, era a moeda. Quando Isabel Maria encontrou seu marido pela primeira vez, ela se preparou para a crueldade. Ela ouvira os sussurros. Arquiduque Leopoldo Carlos, seu primo, carregava suas próprias marcas da linhagem. Saúde delicada, um queixo pesado, um corpo moldado pelo mesmo cruzamento implacável. Ela esperava zombaria, ou, na melhor das hipóteses, indiferença. Em vez disso, ela encontrou um espelho. Os olhos de Leopoldo não se detiveram em sua deformidade, mas em seu rosto, procurando quase como se pedissem desculpas. Ele não recuou diante da curvatura de suas costas ou da rigidez de seus passos. Em vez disso, alcançou sua mão com uma gentileza surpreendente. Somos ambos filhos do mesmo destino, ele disse suavemente. Vamos suportá-lo juntos. Por um momento, Isabel hesitou. Em uma corte, onde ela sempre fora um símbolo de fraqueza, esse primo tão frequentemente descrito como frágil, ele mesmo estava oferecendo algo que ela nunca conhecera reconhecimento. Não piedade, não desprezo, mas solidariedade. O casamento deles, celebrado na catedral com pompa e cerimônia, era para o mundo mais uma transação Habsburgo. No entanto, atrás das portas fechadas de seus aposentos, tornou-se algo inesperado. Eles falavam em sussurros sobre dor, sobre espartilhos, e médicos sobre o peso do dever, pressionando ossos frágeis. Um no outro viam não apenas um cônjuge, mas um reflexo, a prova de que nenhum deles sofria sozinho. E, no entanto, sua união também era marcada pelo medo. Ambos sabiam o que a dinastia exigia: filhos herdeiros, prova viva de que sua linhagem permanecia inquebrada. Mas ambos também carregavam a verdade escrita em seus próprios corpos, que cada filho poderia herdar a mesma maldição, talvez pior. O amor deles, ou o que um dia poderia crescer e se tornar amor, não era livre. Estava acorrentado pela política, ensombrecido, pela deformidade, assombrado pela expectativa. Mas em um palácio onde as aparências eram tudo, Isabel encontrou em Leopoldo algo que nunca esperara: honestidade. 2 corpos quebrados, 2 herdeiros fraturados, unidos não apenas pelo dever, mas pelo cruel espelho de seu sangue. Durante o dia, a corte dos Habsburgo movia-se com todo o peso do ritual: banquetes, procissões, orações, o teatro interminável do poder. Mas à noite, atrás de portas fechadas e cortinas pesadas, outro tipo de sussurro se espalhava, não de poetas ou cortesãos, mas de médicos. Por séculos, os médicos foram forçados a bajular reis, a chamar doença de força e deformidade de vontade divina. No entanto, nos aposentos privados de Isabel e Leopoldo, a franqueza se infiltrava. Seus próprios médicos, com mãos trêmulas ao pressionarem costelas frágeis e estudarem queixos deformados, confessavam a verdade. O maior orgulho da dinastia, seu sangue puro, estava matando-a. Eles falavam de crianças nascidas com colunas tortas, de bebês, que respiravam 1-2 vezes e depois ficavam imóveis. Murmuravam sobre queixos tão desalinhados que se alimentar era um tormento, sobre epilepsia e loucura correndo como veneno pelas veias reais. Cada caso era tratado como uma tragédia isolada, mas juntos os médicos admitiam: era um padrão, uma maldição escrita na genealogia, passada de tio para sobrinha, primo para prima.
Leopoldo ouvia com seriedade. Isabel orava em silêncio. Juntos começaram a entender o que a corte nunca admitiria. Os Habsburgo estavam enterrando seu futuro com cada casamento consanguíneo que celebravam. Em momentos de silêncio, eles se permitiam imaginar outro caminho. E se Leopoldo sussurrou uma vez: deixássemos o sangue respirar, e se olhássemos para fora, casássemos além de nós mesmos. Mas o pensamento era perigoso. Questionar o credo da dinastia era traição, uma traição de séculos. E assim tais palavras eram ditas apenas nas sombras, nunca na Câmara do Conselho. Ainda assim, o conhecimento era uma chama que não podia ser apagada. Isabel e Leopoldo começaram a convidar médicos e pensadores exilados pela corte espanhola, homens ousados o suficiente para falar de hereditariedade e linhagens. Sua casa em Bruxelas, aos poucos se transformava em um refúgio para a ciência proibida. E, no entanto, mesmo enquanto ouviam essas vozes da razão, sabiam que o comando da dinastia permanecia inabalável. Sangue puro a qualquer custo. E o custo estava sendo gravado cada vez mais profundamente em seus próprios ossos. Bruxelas deveria ser um refúgio. Longe dos corredores sufocantes de Madrid, Isabel e Leopoldo tentaram moldar sua casa em algo diferente, não um palácio de tradição cega, mas um lugar onde o conhecimento proibido pudesse respirar. Eles acolheram médicos expulsos de cortes mais rígidas, homens que ousavam sussurrar sobre hereditariedade, sangue e as consequências de parentesco excessivo. Estudiosos de anatomia traziam diagramas de colunas tortas, maxilares, deformados por gerações bebês, nascidos fracos demais para sobreviver. Ao redor de suas mesas, velas queimavam até tarde da noite, enquanto esses homens debatiam o que outros chamavam de heresia. Para Isabel e Leopoldo não era teoria, eram suas vidas. Ainda assim, mesmo ali, a fuga era uma ilusão. A corte ao redor deles espelhava sua própria fragilidade. Damas de companhia sussurravam sobre abortos espontâneos, primos definhando crianças que nunca alcançavam a idade adulta. Retratos de antepassados alinhavam-se nas paredes, seus traços repetindo-se de maneira inquietante, o mesmo queixo longo, as mesmas bochechas encovadas, as mesmas sombras de declínio. A dinastia estava apodrecendo por dentro e todos em Bruxelas podiam ver, exceto aqueles que ainda insistiam em chamar isso de pureza. E a própria Isabel estava assombrada. Suas costas doíam constantemente sob camadas de veludo, os espartilhos machucando suas costelas, até que ela mal conseguisse respirar. Leopoldo tossia durante as noites, pálido e exausto, um marido que compartilhava seu sofrimento, mas não podia aliviá-lo. Eles falavam suavemente sobre filhos, mas a verdade os pressionava como ferro. Era improvável que sua união gerasse herdeiros, e se gerasse, que tipo de vida esses filhos herdariam? Bruxelas era uma corte de corpos frágeis, uma galeria de rostos desvanecentes. Para os de fora, ainda brilhava com banquetes e cerimônias. Mas para aqueles que viviam dentro de suas paredes, parecia mais um hospital, uma dinastia, mancando rumo ao seu destino, carregando suas feridas como bandeiras. Em cada carta de Madrid, a mesma pergunta pressionava como uma faca: quando haverá filhos? Os conselheiros espanhóis não perguntavam pela saúde de Isabel, nem pelas crises incessantes de tosse de Leopoldo. Perguntavam apenas por herdeiros, prova de que o casamento não fora em vão, prova de que o sangue sagrado da dinastia continuaria ininterrupto. Mas Isabel sabia o que o conselho se recusava a dizer em voz alta: seu útero não era simplesmente seu. Era do império, e o império exigia que ele realizasse um milagre
que seu corpo não podia prometer. Cada mês que passava, sem uma gravidez, apertava o laço. Cortesãos sussurravam sobre maldições, sobre punição divina, sobre infertilidade, transmitida por tantos casamentos entre primos. Pelas costas dela, damas murmuravam sobre sua coluna torta, sua fragilidade, sua incapacidade de suportar o peso da maternidade. Cada rumor era uma chibatada. Cada silêncio de seu pai, ainda mais cortante. E, no entanto, na escuridão de seus aposentos, Isabel e Leopoldo falavam a verdade que nenhum dos dois podia admitir em público. Eles tinham medo não apenas de falhar em conceber, mas do que poderia acontecer se conseguissem. Será que seu filho lutaria por ar como tantos bebês Habsburgo antes? Será que seu corpo carregaria a mesma herança torta que eles suportavam? Gerar um herdeiro poderia não salvar a dinastia, mas condená-la ainda mais. Ainda assim, a pressão era implacável. Médicos prescreviam tônicos, padres ofereciam orações, alquimistas murmuravam sobre amuletos. Nenhum podia mudar o que já estava escrito em seu sangue. O custo da pureza fora pago em seus corpos e agora exigia juros da próxima geração. Para Isabel, o fardo era sufocante. Sua vida já estava espartilhada no silêncio, seu corpo machucado sob vestidos de seda. Mas a maior jaula era invisível à expectativa de que ela entregasse salvação a uma dinastia que apodrecia por dentro. E ela sabia com cada ano que passava que a salvação não viria. Em Madrid o palácio ainda brilhava. Procissões marchavam, canhões disparavam, sermões ecoavam dos púlpitos, declarando os Habsburgo escolhidos por Deus. Mas sob o espetáculo, a Espanha estava desmoronando. Seu império esticava-se demais, seus cofres esvaziados por guerras intermináveis, suas colônias inquietas do outro lado do oceano. E no centro de tudo isso estava uma dinastia que mal conseguia se sustentar. O corpo curvado de Isabel Maria era mais do que uma aflição particular, era uma profecia. Seu corpo, espartilhado e escondido sob sedas, espelhava o próprio império esplêndido por fora, quebrado por dentro. Cada passo que ela dava pelos corredores de mármore lembrava aos cortesãos que sua casa não era mais forte, mas frágil, não mais fértil, mas estéril. Sussurros viajavam mais rápido que sermões. Embaixadores estrangeiros enviavam relatórios a Paris, Londres, Viena. A linhagem espanhola está enfraquecendo. Seus filhos são deformados, seus herdeiros doentios, seu sangue envenenado por si mesmo. Os inimigos não precisavam de exércitos para ver o declínio do império. Bastava olhar seus retratos, onde o mesmo queixo, os mesmos olhos encovados, repetiam-se geração após geração, até que os rostos parecessem menos reais e mais espectrais. A sucessão pairava como uma nuvem de tempestade. Quem herdaria quando os reis não deixassem filhos ou quando esses filhos fossem frágeis demais para governar guerras de sucessão? Não eram teóricas, eram inevitáveis. E a Europa afiava suas facas em antecipação. Ainda assim, o Conselho Espanhol se apegava à tradição. Melhor arriscar a extinção do que misturar sangue com forasteiros. Melhor coroar um herdeiro aleijado do que romper o círculo dos Habsburgo. Em Isabel eles tinham tanto o aviso quanto a prova. Seu corpo era o livro razão vivo de sua arrogância. E enquanto ela se movia por Bruxelas frágil e sem filhos, o império que ela representava se movia com a mesma instabilidade, um império ainda envolto em grandeza, mas cambaleando rumo à sua queda. A história lembra os reis pelas guerras que lutaram, pelas terras que conquistaram, pelas coroas que usaram.
Isabel Maria não deixou vitórias, nem exércitos, nem herdeiros. O que ela deixou foi seu corpo, e através dele, um aviso: sua coluna torta, sua estrutura frágil, sua dor escondida sob veludo, eram mais do que uma tragédia pessoal. Eram um emblema vivo de uma dinastia que se recusava a ceder até finalmente se quebrar. Os Habsburgo acreditavam que seu sangue era sagrado, escolhido por Deus, protegido pela pureza. Mas em sua arrogância confundiram estagnação com força. Eles teceram sua linhagem em um círculo tão apertado que ele se estrangulou. Isabel não viveu para mudar esse curso. Ela não teve filhos, não deixou um legado direto. Mas sua vida sussurrava a verdade que sua família não ouvia, que sua obsessão pela pureza os estava matando corpo por corpo, geração por geração. E logo a profecia escrita em seus ossos se tornou realidade. Quando Carlos II da Espanha, o último rei Habsburgo, nasceu, ele carregava a maldição ao extremo: queixo grotesco, saúde frágil, corpo infértil. Ele não pôde gerar um herdeiro. E quando morreu, a linhagem dos Habsburgo, espanhóis, morreu com ele. O império, que outrora se estendia por continentes, foi lançado à guerra, despedaçado por rivais. Os retratos permanecem. Rostos alongados, queixos salientes, olhos cansados antes do tempo. Eles pendem em museus silenciosos e solenes, sua beleza marcada pela mesma sombra. E se você olhar de perto, verá a história não de força, mas de uma dinastia desfeita por seu próprio orgulho. Isabel Maria nunca foi destinada a ser lembrada. No entanto, em seu silêncio, ela encarna o destino de sua casa. Uma jovem rainha, com um corpo monstruoso, nascida não do pecado ou do acaso, mas de uma escolha deliberada, uma escolha repetida, até destruir um trono. O aviso permanece claro séculos depois. Quando o poder valoriza o sangue acima da humanidade, ele gera apenas declínio. E às vezes, a queda de um império não está escrita em campos de batalha ou tratados, mas na coluna torta de uma garota que nunca pediu para carregá-lo.